Bom dia! Vamos sentar nos nossos lugares para nós iniciarmos. Estamos falando de acomodação, né? Acomodação, e estamos pegando para a questão de acomodação espiritual. Na verdade, se nós pararmos para observarmos, nós vamos verificar que tem sido uma marca do cristianismo desses últimos anos, dessa última década, né? Vamos pegar assim, eu acho que dessas 2 últimas décadas, uma característica que tem sido muito presente no cristianismo é essa questão da acomodação. Acaba que a tradição fala mais do que a convicção, e se tornou conveniente, às vezes por questão de consciência, não perder um culto, né? Vinha aos cultos, e até mesmo por questão de consciência, porque parece que ali, eu vim para o culto, né? Eu fui à igreja, aí, já fiz o meu dever. É mais ou menos assim que acontece, e tem sido essa característica do cristão dos últimos dias. Mas se você parar para observar, tem tudo a ver com a igreja dos últimos tempos, né? Que é exatamente aquela igreja de Apocalipse, nem quente nem fria, morna, né? Que é exatamente aquela pessoa que conhece a verdade, que sabe o que deve fazer, não tem dúvida disso, mas fica ali no meio termo, nem faz, nem pratica o que Deus ensina, e ao mesmo tempo nem abandona a caminhada de vez, né? Fica ali, vai por questão de consciência e pelo hábito, a tradição que foi adquirida ao longo dos tempos, mas não tem a convicção. É essa a questão, né? Cristianismo, ele não pode ser desvinculado de convicção, que é exatamente aquilo pelo qual nós estamos dispostos a morrer, mas não arredamos o pé. Isso é convicção. Estamos dispostos a pagarmos com a própria vida, porque nós cremos, e é isso que nós cremos, e é isso que nós aguardamos, o cumprimento da palavra. Esperamos a qualquer momento a volta de Jesus se concretizar e aparecer nos ares, arrebatando a sua igreja, e nós aguardamos ansiosamente. Falhamos, mas nós não queremos permanecer na falha, no erro. Nós queremos consertar, porque nós queremos andar em conformidade com o que Deus nos ensina na sua palavra. E por isso é que tem gerado essa característica muito comum no cristianismo dos últimos tempos, né? É simplesmente por comodidade. Vai por comodidade. E nós temos que entender que cristianismo é muito mais do que isso, né? Ser cristão é muito mais do que nós virmos a igreja, nós lermos a palavra. Na verdade, é nós estarmos dispostos a obedecermos meticulosamente, nos pequenos detalhes. Quando errar, que ninguém é perfeito, nós levantamos a cabeça, damos a mão à palmatória e continuamos firme na caminhada. Isso, gente, é cristianismo. Mas nós vivemos no momento em que o mundo, os valores do diabo, essa é a verdade, tem tentado abafar de alguma forma os valores cristãos pregados dentro da igreja, os valores cristãos ensinados nas Escrituras. E é muito peculiar nós falarmos deste assunto, por ser um assunto que eu percebo que um assunto extremamente necessário e uma problemática que tem sido muito comum dentro da Igreja de Cristo. Mas aquilo que eu falo para vocês, eu vou lutar até o último momento, ou os momentos finais da minha vida aqui na terra, até a volta de Jesus, para que a igreja que eu estiver pastoreando seja aquela igreja que Jesus quer que seja.
independente de qualquer coisa, mas fazer a minha parte, de ser aquela igreja que Jesus quer que seja, porque não é porque nós vivemos um esfriamento da fé, que simplesmente nós vamos deixar com que isso aconteça com a gente. Não é porque nos últimos dias muitos apostatariam, e essa apostasia tem tomado conta das igrejas, que é exatamente o abandono da doutrina verdadeira, deixar de lado a doutrina de Cristo, seguindo ensinamentos humanos, de cabeças de homens, que nós vamos deixar com que as mesmas coisas aconteçam com a gente. Não é porque o cristianismo está esfriando que eu vou deixar com que a minha vida esfrie, de forma nenhuma. Nós vamos sim vivermos neste mundo até quando Jesus quiser, mas nós não vamos nos contaminarmos com as práticas erradas desse mundo. Nós vamos zelar por aquilo que aprendemos na palavra. E quando nós olhamos para a vida de Eli, que é exatamente esse personagem que nós estamos observando e vimos na semana passada para falarmos deste assunto, nós vamos ver que tem tudo a ver com o que nós vivenciamos hoje. Porque se nós olharmos, se nós pararmos para pensar, olha, Eli era um sacerdote. Ele era responsável pela cerimônia religiosa do povo de Israel, era a figura principal. E ele não era apenas um sacerdote, ele também era uma espécie de juiz, porque estava prestes a iniciar a transição política judaica do período dos juízes para o período da monarquia. Samuel foi o último juiz. Isso não tem nenhuma dúvida, ninguém questiona esse fato. Eli foi o antecessor de Samuel, que tomava aquelas decisões, que julgava a nação de Israel, até aquele período que chegou a monarquia, que foi o primeiro rei, foi Saul. Então ele tinha toda aquela figura de religiosidade. Os seus filhos realizavam as tarefas sacerdotais, porque o sacerdócio era uma linhagem, os filhos também faziam parte desse mesmo projeto, desse mesmo trabalho, e eram pessoas que estavam ali dentro do convívio religioso, ali no tabernáculo, realizando todas aquelas funções. Mas você viu, se você conhece a história, você sabe exatamente o final, e você sabe quem foi, os erros, a omissão, e o que fizeram Ofni e Finéias, que eram os dois filhos de Eli, e nós olhamos um pouco na semana passada, e você viu os absurdos. Mas gente, sabe de uma coisa? Não é diferente. É muito fácil nós olharmos para esses exemplos das Escrituras e nós condenarmos, nós criticarmos, até nós nos questionarmos: como é que pode? Você faz a mesma coisa. Não é diferente. Quando existe uma contradição entre o estar aqui e o estar no dia a dia, lá na nossa sociedade, lá no nosso trabalho, lá na nossa família, lá na nossa vizinhança, é uma completa contradição. Assim como era uma completa contradição nós olharmos para a vida de Eli, de Ofni e Finéias, onde eles estavam ali trabalhando, exercendo as funções sacerdotais, mas em contrapartida as práticas eram as piores possíveis. Não é diferente, é a mesma coisa. E é isso que nós temos que fazer, porque é muito fácil nós abrirmos os nossos olhos e olharmos o erro alheio. Quantas vezes nós não fazemos isso, E olhamos o que os outros estão fazendo, e nós deixamos de olhar para o que nós estamos fazendo, a nossa própria vida, a nossa própria caminhada. Somos nós que vamos prestar contas individualmente a Deus. Somos nós que vamos comparecer diante de Deus, e não vai ter como esconder, não vai ter como omitir, não vai ter como colocar debaixo do tapete,
Somos nós que vamos comparecer diante do Senhor naquele grande dia. E não tem para onde correr. Eu quero falar como o apóstolo Paulo falou. Eu quero que todos nós falemos como o apóstolo Paulo falou. Combati um bom combate, completei a carreira, terminei a fé, e estou sendo ofertado como uma oferta de libação. Combati um bom combate. Assim, sabe, gente? Esse tem que ser o desejo dos nossos corações. Vim e marcar e fazer a diferença. Nós falávamos na semana passada, nós começamos falando um pouco das características do acomodado espiritual. Do acomodado espiritual, das características. Primeira característica que nós falamos, que não acha dificuldade em tudo. É mais fácil deixar como está. Em que sentido? Quando nós olhamos lá em 1 Samuel, e aí eu vou ler alguns textos com você, alguns já li na semana passada, capítulo 3, versículo 18. Depois que Samuel contou a Eli tudo o que Deus havia falado, olha que interessante, já Deus não se revelava há um bom tempo a Eli e a nação de Israel. Foi quando Deus falou a Samuel, não é? E aí Samuel achava que era Eli que estava chamando. E quando Eli percebeu que talvez fosse Deus que estivesse falando com ele, ele não estava percebendo. Nunca tinha ouvido a voz de Deus. E Eli mandou que ele perguntasse: fala que o teu servo escuta. E aí Deus falou tudo a Samuel. Tudo que iria acontecer com a família de Eli, tudo que estava acontecendo com os filhos de Eli, tudo que eles estavam aprontando, todas as práticas repugnantes, porque essa é a verdade, eram práticas repugnantes. No versículo 18 do capítulo 3, então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. O acomodado espiritual, ele cria uma zona de conforto. É uma zona de conforto. Prefere continuar do jeito que está, em vez de se mexer, de lutar para que as coisas mudem. Sabe o que nós esperamos? Nós esperamos cair um raio do céu e fazer nós despertarmos. Nós esperamos acontecer com a gente, como aconteceu com o apóstolo Paulo, lá no livro de Atos relatado. Quando ele ia de um lugar para o outro, perseguindo os cristãos, e o próprio Senhor Jesus apareceu a ele. Daquela forma toda, e ele ficou cego por uns dias. Só que nós achamos que isso é regra. Isso não é regra, isso é exceção. Jesus tinha um propósito maior ao se manifestar daquela forma, o apóstolo Paulo. Agora deixa eu perguntar para você, olhando nas escrituras, para quantas pessoas mais Jesus se manifestou, Jesus apareceu no caminho de Emaús, como apareceu o apóstolo Paulo? Me responda isso. Eu não lembro de nenhuma mais. Mas nós esperamos um milagre acontecer, um estrondo do céu. Não. Se você está vendo que a sua vida está caminhando em desconformidade com a palavra, está na hora de você acordar. Não se acomode, não se amolde às situações desagradáveis, aquelas situações que não estão corretas. Se você vê que a sua fé está esfriando, que a sua caminhada cristã está indo para o fundo do poço, está na hora de você despertar. E não espere acontecer como aconteceu com o apóstolo Paulo. Não, gente, nós sabemos o que temos que fazer. Acorde enquanto há tempo. E a gente costuma dizer antes tarde do que nunca, mas pare para pensar no tempo perdido, no que você deixou de fazer em prol do reino de Deus, as pessoas que você deixou de influenciar para Cristo, as almas que você acabou não influenciando para a caminhada junto com Jesus, ou a decepção na vida de pessoas que ao olharem para você se frustraram por não ter sido aquela pessoa que era antigamente.
isso não recupera. Ficou para trás. E quanto mais rápido você acordar, menos trágico serão os resultados negativos. E nós olhamos, ele estava acomodado àquela situação. Seja como Deus quiser. Olha que absurdo. Se eu estou vendo os meus filhos caminharem para o lado negativo, eu vou dizer, seja como Deus quiser, enquanto eu puder fazer alguma coisa. Agora, enquanto eu puder, porque é aquilo que eu ensinei, que nós conversamos, que foi muito produtivo na educação de filhos. Vai chegar um momento que você não vai ter mais domínio, não vai ter mais força, infelizmente. Aí vai fazer como um pai que eu conheço fez. Eram 2 filhos, um ele já havia perdido, e ele sabe do erro que ele cometeu. Foi aquele pai protetor, aquela mãe cuidadosa que fazia todos os gostos. Dentro da igreja o menino se tornou viciado em droga ilícita. Começou com maconha, sempre com maconha que começa, geralmente, não é? Geralmente. Chegou o momento que o pai, o menino fez 18 anos, enfiado nas drogas, e um de 14 anos, cheio de vontade, amando ao Senhor, e teve que fazer uma decisão. Você vai pegar o beco. Está aqui, eu vou dar para você. Está aqui a sua passagem. Você quer ir para tal lugar, não é? Está aqui a sua passagem. Eu vou lhe dar para você aqui um trocado para você passar 4 dias. O resto é contigo. Te vira nos 30. Melhor perder um do que perder 2. Infelizmente, o pai chegou a essa conclusão. É melhor perder um do que perder 2. E é verdade. Eu não critico a decisão desse pai, porque ele estava pensando no mais novo e podia ainda recuperar, podia evitar que o mais novo pegasse o mesmo rumo. Melhor perder um do que perder 2. Mas sabe, porque negligenciou. Essa é a verdade. Ele reconhece, ele reconheceu para mim, nós conversamos, ele falou, olha, eu errei, nós erramos na educação desse menino, infelizmente, né? Mas ao mesmo tempo, você errou, mas a partir do momento que o jovem já sabe o que tem que fazer, já conhece a verdade, já está com as redes da sua vida, permanece no erro se quiser, permanece no erro se quiser, essa é a verdade. Nós não podemos ser acomodados. Nós não podemos deixar com que uma situação desconfortante continue do jeito que está. Não, seja como Deus quiser. Não, gente, nós temos que nos despertarmos. Nós temos que nos despertarmos. Nós temos que nos questionarmos. Nós temos que fazer com que a nossa vida valha a pena enquanto aqui estivermos. Nós estamos aqui porque temos um propósito maior. Nós não podemos nunca nos esquecermos do nosso chamado. E nós somos a geração, a igreja dos últimos dias. O mundo todo está sendo preparado para um governo mundial. Eu estava vendo um vídeo do Pentágono para treinamento militar. Ele está fazendo uma perspectiva da sociedade do mundo no ano de 2030. Eles acreditam que o mundo vai ter um caos total, conflito racial. Pare para observar, é isso que está acontecendo. E está pegando pequenas proporções, daqui a pouco grandes proporções. Conflito racional, conflito étnico, grandes favelas crescendo nas cidades, o crime organizado crescendo, as milícias tomando de conta, guerra civil acontecendo, a desigualdade social maior do que hoje. Um caos, vai ser um caos que vai surgir um líder mundial com as grandes soluções. Gente, só não vê quem está acomodado, quem não quer enxergar os fatos. Nós somos a geração cristã dos últimos dias. Deus nos deu essa missão de nós proclamarmos o Evangelho de Cristo nesse período. A missão é a mesma de 100 anos atrás. O momento é diferente, mas nós é que somos a sociedade, a geração que vai trabalhar, vai lutar. Nós não podemos nos esquecermos da nossa missão. Nós temos uma missão, vamos nos mexer. Nós não podemos viver acomodados. As desculpas mais usadas pelos acomodados espirituais
Primeiro, até comentei com você, seja como Deus quiser. Não foi o que aconteceu com Eli? Seja como Deus quiser. Não. Deus não quer que nós falhamos. Deus não quer que a gente escolha o caminho errado. Aconteceu porque Deus quis. Não é verdade. Aconteceu porque você quis que acontecesse. Não foi porque Deus quis. Deus é como aquele pai que ele vê o filho escolhendo o caminho errado, mas o filho tem autonomia. O filho já tem 18 anos. E ele vê o filho escolhendo aquele caminho errado e coloca a mão na cabeça. Não é por aí. Vai quebrar a cara. Eu sei o que é isso. E o filho diz: eu sei o que eu estou fazendo. E não pode se intrometer. Deus não quer que você erre, Deus não quer que você falhe na sua missão, mas ao mesmo tempo Ele vai respeitar a sua escolha. Não vai forçar você a fazer o que deve ser feito. Então não é se Deus quiser, é muitas vezes o que eu quero. E aquilo que Deus fala na palavra, olha, nós não temos que pensar não, viu gente? Aquilo que Deus fala na palavra, nós não temos que pensar. É impressionante que nós temos uma geração muito complicadinha de jovens. E ontem aconselhei um casalzinho de jovens com 2 filhos. Esse é o problema, não é? 2 meninos, 2 jovenzinhos se casando, brincando de fazer filho. Aí eu estava aconselhando ontem. Não frequento aqui a igreja não, graças a Deus. Não, pega o beco, não fica aqui não. E aí ainda pior que eles dizem: não, pai, eu passo lá, pego vocês para levar lá para a igreja, né? Aí eu digo: não, a Torquato é mais perto para vocês, vão lá. Lá é mais perto, aqui é muito longe da grande circular. E eu vou mostrando a palavra. Sim, qual é a decisão de vocês? Eu vou pensar. Irmãos, nós não temos que pensar quando a palavra diz o que temos que fazer. Não temos que pensar. Nós não temos que orar quando a palavra diz o que nós temos que fazer. Nós temos que agir. Vocês entenderam? Mas simplesmente aquele povo, sabe, aquela geração acomodada, que tudo foi dado de mão beijada, tudo tranquilo, não batalhou, não ralou. Aí agora eles estão morando separados, se separaram. Ela mora aqui no Parque das Garças e ele mora na casa do pai dele na Redenção. Se separaram com 2 filhos. Aí, sim, o que está faltando para mudar? É que eu tô apertado, sim, mas não dá para morar junto com ninguém, então vamos morar, alugar um quarto, alguma coisa. Mas o dinheiro é pouco. Tu ganha quanto, rapaz, com bico? 2.000 por mês, mas é pouco. Não, porque filho é caro, eu gasto muito com minhas 2 filhas. Sabe, é uma geração mimada, mas na verdade não quer. Está arrumando desculpas. Não quer. É isso. Mas bota a Bíblia debaixo do braço. Não falta um culto na igreja lá que frequenta. Bota aquele ar de santidade, Ófine e Finéias. Se nós fôssemos chamar os cristãos por adjetivo, e a pessoa: ei, Ófine, não, Finéias, vem cá. Porque é isso, Ófine e Finéias. E um Elisão acomodado que faz vista grossa. Sabe, faz vista grossa. Nós vivemos num momento de uma acomodação espiritual sem tamanho. Mas eu já sei, sabe, eu vou ser mais firme, é isso que eu vou fazer. Eu vou ser mais firme, porque eu quero chegar diante de Deus lá com a missão cumprida. É cumprida e cumprida, as 2 coisas, não é? Cumprida e cumprida também. Vai chegar lá, entendeu? Missão realizada, Senhor, feito. Sabe, porque as pessoas estão brincando com o cristianismo. Infelizmente, estão brincando com o cristianismo. As pessoas não estão valorizando. E quando pegar um choque, valoriza, né? Valoriza. Eu sinceramente, eu estou agora dando assim, né? Não quer, então pronto. Olha, é melhor você não frequentar mais os jovens, porque você não consegue obedecer aquilo que a gente ensina. Eu fiz isso esses dias. Então vocês vão, casem logo, mas não frequentam mais os jovens, porque vocês não conseguem obedecer. Eu ficaria extremamente envergonhado se o pastor falasse isso para mim. Extremamente envergonhado.
É porque simplesmente as pessoas, elas são impelidas pelos seus próprios desejos. Aí diz, mas eu sou de carne, pastor, é mais forte do que eu. É um bando de crente mole, que não tem domínio próprio, não tem autocontrole. Cadê o Espírito de Deus que nós recebemos? Primeira característica do fruto do Espírito: amor. Depois, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Cadê o domínio próprio? Não é como eu quero. Gente, preste atenção. Preste atenção. Se não tiver domínio próprio, é isso que as pessoas não entendem, sabe? Não entendem, porque hoje na dopamina é muito fácil, mas não entendem isso. O cara fica com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos, com as mesmas tentações, não muda não. É o domínio próprio que vai fazer com que esteja lá fiel até a morte. Mas é uma situação, aí se acomoda, coloca desculpas, coloca desculpas e fica justificando os erros, os pecados, se acomoda, se amolda a uma situação de conforto. Mas eu decidi que eu vou ser mais enérgico agora. Eu decidi. Eu vou ser mais enérgico. Eu não quero chegar diante de Deus e dizer: tu foi negligente na minha obra. Eu não quero receber isso. Não, quero que foste fiel no pouco, te colocarei sobre muito. As características do acomodado espiritual, nós falamos na semana passada. Primeiro, acho dificuldade em tudo, né? Coloca essa como primeiro. Bota aí. Segundo, falta de dedicação na educação dos filhos. Toda vez que eu reviso, eu mudo alguma coisa. Já sei como mudei aqui. É bom que você anota mais, tá? Falta de dedicação na educação dos filhos. Eli foi um pai extremamente negligente. Extremamente negligente. Olha, pais, coloque rédea curta no seu filho. Porque daqui a 20 anos, eles serão os missionários que estarão atuando se Jesus não voltar antes disso. E vai estar pior. Vai estar pior do que está hoje. Vai estar pior. O que você fizer hoje, então coloque firmeza, bote rédea curta. Nós temos uma geração que é aquela geração que tudo tem que ter um argumento, um motivo. Sabe qual é um dos erros que os pais cometem às vezes? Não, eu tenho que explicar para o meu filho por que eu estou mandando ele fazer isso. Isso não é bom. Sabe que nem sempre é bom? Sabe o que gera um monte de jovens adultos questionadores? Por que isso? Nem tudo que Deus manda nós obedecermos, Ele diz o porquê é para nós fazermos. Quando Deus diz: homem, ame suas mulheres, mulheres obedecem seus maridos, Ele não coloca lá porque a mulher tem esse problema aqui, o homem tem. Não, obedeça. Nós temos que colocar rédea curta, colocar limite, realmente educar para que esta criança hoje, o jovem não adianta mais. Se já é jovem, seu filho já passou essa fase. Se ele não prestou, agora ore para que Deus minimize o máximo possível, que ele queira, não é? Porque se não quiser, Deus não vai fazer nada. Mas essa ainda que está sendo formado, você tem a obrigação de lutar, botar rédea curta, limites, formar essa pessoa. Não seja omisso na educação do seu filho. Pelo contrário, seja corajoso. Seja corajoso. Ele estava extremamente acomodado, ao ponto de que aconteceu o que aconteceu com seus filhos. Outra característica: cego para os pecados dos filhos. É impressionante, gente. Já percebeu que sempre olha do vizinho, mas da própria casa não olha? Sempre é assim, não é? Cego, sabe? Nós temos que ser mais perspicazes.
Tá que nem aquela brincadeira que foi feita uma vez na rádio da Jovem Pan, onde contava a história de uma ligação de uma vovó, de uma senhora, pro radialista. É que eu tô achando que o meu neto é naturalista. Mas por que eu sou neto naturalista? É porque quando abre a porta do quarto, uma fumaça imensa. Mas o que é? É uma erva que ele bota até no cordão dele, e coloca lá como aquele símbolo, né? Como é que é essa erva? É uma assim, bem parecido com a folha de maconha. É essa mesmo. Mas nós somos assim com os de casa. Mas sabe por quê? O problema é que nós não queremos ver os erros, nós não queremos acreditar. É melhor acreditar que o do outro é assim, não o nosso. E esse é o fato. Nós não podemos fazer vista grossa, não. Olhe os fatos como são. Olhe os fatos como de fato eles são. Não faça vista grossa para os erros daqueles da sua casa. Não faça vista grossa. Não passe a mão na cabeça. E às vezes vai não quer enxergar o filho que tem. É um pilantra, mas está ali. Não, meu filho é uma bênção. Só se for para o diabo. Só se for uma bênção do diabo, não é? Só pode. Mas para Deus não tem sido bênção nenhuma. Então nós não podemos, é cego para os pecados do filho. Outra característica que nós olhamos na semana passada: omisso. Quando, olha só, preste atenção, quando Samuel contou tudo para Eli: deixa como Deus quiser, é como o Senhor quiser. E a má fama se espalhava e chegava até os ouvidos de Eli. Aí Eli foi chamar os dois filhos: meu filho, não é bom que eu ouça a respeito de vocês. Energia. Sabe que às vezes o pai e a mãe traz perigo para a própria casa, porque está sustentando um filho viciado. E quando o caboclo lá, o chefe da bocada, for cobrar, e ele não tem dinheiro para pagar porque vendeu tudo da sua casa, ele vai matar quem ele encontrar pelo caminho. Quando for lá na casa cobrar, ele não vai estar lá, mas quem estiver lá vai pagar. É omisso, meu filho. Eu lembro quando eu morava lá em Curitiba, tinha uma irmã que frequentava a igreja. Aí eu precisava de um pintor para pintar um móvel para mim na Pistola. Aí eu queria laquear um móvel. Eu disse: olha, eu preciso de pintor. Tem o meu irmão que pinta. Olha, pastor, mas vai lá ver o que o senhor acha, porque só Jesus. Aí eu fui conhecer, isso há 10 anos atrás. Era um cara de 40 anos de idade, não tinha emprego, morava com a mamãe, viciado, e a mãe sustentava. Dia de segunda não aparecia para trabalhar de manhã, acordava todo dia tarde, e a mãe sustentando. Beleza, a mãe está sustentando. Se a mãe está sustentando, o que o menino precisa? O cara precisa fazer alguma coisa? É omissão. Não, nós temos que ser enérgicos. Olha, você tem que ser mais enérgico. Olha, não quer seguir as regras? Então vai morar sozinho, vai procurar a tua casa. Eu louvo a Deus porque meu pai foi assim, graças a Deus. Não quer? Então procure o seu caminho. Tu já tem 18 anos, não é mais criança não, tem que trabalhar. Aqui eu não vou, olha para o meu pai, eu não vou sustentar vagabundo. Não, mas não pode trabalhar porque tem que ser. Eu dei uma educação para o meu filho. Ensine a ser trabalhador. Às vezes nós queremos valorizar aquilo que não é importante. O importante é ser trabalhador. É bom ralar um pouquinho, não é ruim não, pelo contrário, é muito bom. O problema dessa geração é que tem uma vida muito fácil. A geração 90 para cá muito fácil. Um momento bom econômico da nação, tem tudo muito fácil. Agora a geração que nasceu até 70, aqui vem inflação. Aqui vem inflação. Aqui vem aqui para comprar uns 5 pãezinhos, era um maço de dinheiro, assim desse tamanho.
que o dinheiro não dava, todo mês aumentava, e tinha um programa do Valdir Correia, reajuste dos preços, aí, reajuste aí, olha, hoje o preço de café agora está custando tanto, era diário o programa, era ralado, a gente tinha que escolher, não tinha luxo não, era ralado, prestou. Aí veio a melhora da situação econômica, que era tudo fácil. Não é bom, é bom valorizar. É bom que na dificuldade nós valorizamos. Quando tudo vem fácil, a gente não valoriza, não. Não seja omisso, não, seja firme. Seja firme. Hoje o seu filho não vai ver como uma coisa boa, mas daqui a 10 anos vai ver, graças a Deus. O meu irmão mais velho, quando meu pai conversou com ele com 18 anos, meu pai disse, sim, tu acabou já, tu não está estudando mais, terminou. Tu não iniciou a faculdade, tu acha que vai ficar aqui em casa sendo sustentado por mim? Vai trabalhar. E naquele meu irmão disse que foi tão duro aquilo para ele, escutar do próprio pai aquilo. Mas pronto, hoje ele diz, pai, obrigado pelas palavras que o Senhor falou para mim, porque eu poderia ser outra pessoa hoje se não fosse aquilo. Nós não podemos ser omissos, irmãos. Nós não podemos ser omissos. Às vezes tem jovens escolhendo muito trabalho. Ajudante de pedreiro, vai lá, vai ganhar 400 por semana. Bota a mão na massa, deixa criar calo na mão. Não deixe escolher não seja omisso. Veja realmente quem são as pessoas que estão ao seu lado e faça o que for necessário. A quarta característica que nós falamos na semana passada, a quinta, não é que eu falei mais uma hoje? Mas foi a última que eu disse semana passada. O omisso desiste de lutar. Desiste. Ele falou, seja como o Senhor quiser. Desiste de lutar. Não desista de lutar. Nós estamos nadando contra a correnteza. Às vezes contra um tsunami. Às vezes nadando contra um tsunami. Mas não vamos deixar de nadar. Não vamos deixar de nos esforçar. Vamos continuar persistindo, continuar lutando. E de vez em quando botando a cabeça para fora e respirando em Deus, não é? Pegando fôlego, continuando a luta. Mas não desista. Não desista da responsabilidade que Deus colocou sobre a sua vida. Não desista. Não esqueça que você tem um valor muito maior. Uma vez um pai de uma adolescente chegou com um Cabral e disse, eu estou preocupado com meu filho, eu vou tirar meu filho da música. O menino vem uma vez por semana para o Nova Teens, uma vez por semana. Aí é na sexta, aí o ensaio da música era na segunda. Pronto, só isso, mas não vi outro dia na semana. Eu vou tirar. Por que tu vai tirar? Porque eu estou preocupado, ele está muito sobrecarregado, ele tem muita coisa da escola para fazer. Eu estou preocupado com o futuro dele. O que adianta você dar uma educação e o menino não prestar, não ser um grande servo de Deus, é em vão. Nós precisamos olhar de fato para o que é importante, não para o que é transitório. Lute pelos seus filhos, lute pelos que estão ao seu redor, lute para que você veja esse filho que você tem hoje sendo um grande servo de Deus daqui para frente, lá no futuro, daqui a 10 anos, daqui a 7 anos, dependendo da idade dele, ser uma bênção. É tão legal quando a gente vê aquele jovem que todo mundo quer, todos os líderes de ministério querem, eu quero fulano, aí quando vê aquele que ninguém quer, é horrível. E tem alguns são filhos de vocês. Chega na divisão do ministério, esse aqui, não, esse aqui não, esse aqui foi comigo já 2 temporadas, passa para outro agora, não aguento mais não. Esse aqui não. Aí quando ia fulano, é todo mundo. Porque começa assim, começa falando, escolhe 4 uma vez. Aí escolhe, não tem mais ninguém não, escolhe, não tem mais ninguém não. Aí tem, mas esses daqui que sobraram aqui, esse não quero não. Porque são maldição. Não são bênção, são dor de cabeça. Infelizmente. As consequências. Nós paramos semana passada nas consequências, não foi?
As consequências do acomodado espiritual. Primeiro, filhos perdidos. Exatamente como eram os filhos de Eli. No capítulo 2, 1 Samuel, é muito reveladora esse trecho inicial do versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Olha só. Ofni e Finéias estavam lá no tabernáculo realizando as tarefas sacerdotais, mas não conheciam ao Senhor. Não deixe com que alguns atos de serviço ceguem você para quem de fato são seus filhos. Ofni e Finéias estavam servindo como sacerdotes, mas eram filhos de Belial, não conheciam o Senhor. É muito forte essa palavra. Filho de Belial quer dizer filho do capeta. É outro Deus, não o Senhor. E não conhecem ao Senhor, mas estavam lá no sacerdócio realizando as tarefas. Olhe para o fruto. Você tem que observar os frutos, o fruto da vida do seu filho. O que ele faz, vê como é que ele é no dia a dia. Observe para os detalhes. Muitas das vezes nós deixamos com que aqueles atos de serviço na obra de Deus encubra quem de fato são as pessoas. Não, olhe no dia a dia, olhe nas escolhas, olhe os lugares, olhe os amigos. Isso revela, isso é revelador, isso é fato para ser observado. Eram filhos perdidos porque não serviam a Deus. Eram filhos perdidos porque eram trapaceiros. E eles tiravam aquilo que Deus, brincavam com Deus, o que Deus havia falado que deveria acontecer. E eles enfiavam o garfo e tiravam a melhor parte da carne. Exatamente contrário ao que Deus havia falado para que fosse realizado nos sacrifícios. Brincavam com Deus, enganavam, eram trapaceiros. Essa é a consequência quando você faz vista grossa. E olha, ali dentro foi criado na igreja. Mas sabe, isso não quer dizer muita coisa, porque aqui ele passa 2 horas, talvez 4 por semana, 4 horas por semana no máximo. Os mais assíduos são assim, 4, 5 horas por semana. Ele está todo dia lá na escola, ele está todo dia lá na sua casa, né? Aqui é para contrabalancear. Às vezes a mãe chega aqui, eu não entendo porque o meu filho está tão diferente, eu não entendo. Aí minha esposa diz, olha, aqui no Nova Kids só é domingo de manhã, na sua casa é todo dia, na escola é todo dia. A responsabilidade não é da igreja. A igreja é um apoio que você não tem em lugar nenhum, mas tem na igreja de Deus. A responsabilidade é sua. É você que tem que estar de olho, é você que tem que observar. Não é a igreja a responsabilidade. A igreja já faz muito bem a função dela. Essa aqui tem feito muito bem a função dela. Faça a sua. Olha, porque eram filhos perdidos, além de não servirem a Deus, além de serem trapaceiros, não servirem a Deus de coração, porque estavam, ali, aparentemente, trapaceiros. Eles eram imorais. Esse é um ponto crucial. Não consegue controlar o próprio corpo. Eram imorais os filhos de Eli. Se envolviam, dormiam. E aí até nós lemos na semana passada exatamente o que eles faziam. Se deitavam, tomavam para si as filhas do povo de Israel, deitavam com as mulheres. Imorais, mas estavam ali. Essa é uma boa observação para você fazer em relação ao seu filho. Veja os valores morais que ele tem. Veja se ele se envolve com pessoas perdidas.
Vê se ele tem autodomínio, autocontrole, domínio próprio, consegue se segurar. Veja quem são. Isso é importante, essa é uma boa observação para você fazer. Para você observar, um bom ponto a ser observado. Veja, às vezes o pai sabe o que faz? Faz vista grossa. O filho leva para casa. Aí amanhece lá a outra pessoa lá no quarto. Você tá compactuando com o pecado sem você perceber. Na sua casa acontece o que você quiser. Ainda bota desculpa, eu prefiro dentro do que fora. Aqui está debaixo dos meus olhos. Você está criando um monstro. Aliás, já é um monstro. E você está alimentando esse monstro dentro da sua casa. Não faça isso. Não aceite. Não abra a porta. Expulse. Bota para fora. Eu lembro uma vez que o irmão meu queria levar a namorada. Não, mãe, vai ficar essa... Quando a minha mãe viu, sai namorado do quarto dele. A mamãe expulsou os dois com a vassoura. Foi o último a se casar. Aqui não. Aqui na minha casa não. Nós temos que ser enérgicos, irmãos. Nós não podemos fazer vista grossa. Esse é um bom ponto para você observar. Aí sabe que às vezes o menino faz: não, eu só estava me beijando sozinho na casa, dentro do quarto com uma outra pessoa, do outro sexo, não é? Ou ele é gay. Não, e tem gay que pega dos dois lados, não tem jeito, não é? Ou ele é o gay somente, aquele que somente é o passivo, pronto. É esse? Porque, pelo amor de Deus, não, só estavam conversando, sabe? Nós queremos acreditar naquilo que é inacreditável. Não só estavam conversando, estavam orando juntos no quarto. Estavam orando, meditando, pegaram a folhinha, estavam meditando no quarto. Nós não podemos fazer vista grossa, irmãos. Nós temos que ver os fatos de fato como são. E não como nós queremos que seja. Segunda característica, segunda consequência, desculpa, má fama. Má fama. E a má fama dos filhos de Eli rolava solto pela nação de Israel. Olha, se todo mundo está errado, só seu filho está certo, tem alguma coisa errada com o que você está vendo. E pior de tudo que o pai é o último a ficar sabendo. Por quê? Não quer ver. Se todo mundo vê, se todo mundo sabe, se todo mundo já comentou alguma coisa, você não está vendo os fatos como são de fato. Porque a má fama se espalha, as pessoas percebem, não tem jeito. As pessoas vão comentar. E vão comentar. Uma vez um jovem ficou com raiva porque um amigo do grupo de amizade pegou no computador dele e no computador dele tinha um monte de imagem imoral. Aí o amigo dele foi consertar o computador dele e viu a imagem imoral. Aí ele pegou, aí chegou: olha, Fred, olha o que eu vi aqui. Eu não vou ficar calado não. Olha o que eu vi. Aí a mãe do jovem ficou com raiva do amigo, porque o amigo entregou. Sabe, quer fazer com que tudo ali seja camuflado. Às vezes, na verdade, quer que ninguém perceba os erros dos próprios filhos. Ficou com raiva do outro que entregou. Deveria agradecer. Obrigado por ter trazido à tona quem é esse safado. Obrigado. Mas não, ficou com raiva, porque quer esconder todas as coisas, quer colocar debaixo do pano. Às vezes eu fico observando, e a raiva, às vezes a raiva, quando eu converso com o pai sobre o erro do filho, a raiva às vezes não é pelo que o filho fez, e sim pelas pessoas que ficaram sabendo, que preferem esconder. Mas não tem jeito, quando você esconde podridão, mesmo que ninguém veja, o cheiro começa a aparecer. Cheiro de podre. Não vê os fatos, não vê onde está, mas o olfato sente. Tem coisa podre por aqui porque está fedendo. E isso nós não temos como esconder. E a última consequência que nós falamos
Morte precipitada. Morte precipitada. Olha para a vida dos filhos de Eli. E quando você negligencia, olha o que está acontecendo. Nós temos tantos jovens morrendo. São tantos jovens que estão morrendo porque estão se envolvendo com drogas, com a violência, com o tráfico. Tantos jovens. Nós tivemos um exemplo aqui na nossa igreja, infelizmente. E eu lembro quando aquele jovem que morreu, deve ter uns 4 anos aqui para trás, frequentou aqui. Gente, ele nunca gostou de mim. Quando o jovem não gosta do pastor e o pastor presta, você tem que ter um pé atrás. O jovem não vai gostar. Olha, aquele que não presta não vai gostar de quem pega no pé. E quando eu cheguei, sabe, não gostou. Não gostei do pastor Anderson. Eu não gostei dele. Eu tinha que ter paciência, porque o pastor tem que ser paciente, não é? Ô, meu filho, vontade de dar um soco. Vem cá, meu irmãozinho, vem cá. Vem cá, meu irmãozinho. Eu amo você. Vai-te embora, desgraçado. Eu amo você. Eu sabia que ele não ia ficar muito tempo na igreja, mas se eu fosse pegar muito no pé dele, ia sair e iam dizer, foi culpa do pastor. Eu disse, não, Senhor, o Senhor me deu sabedoria. O Senhor me deu muita sabedoria ali, porque eu disse, não vou pegar no pé desse menino não, porque ele vai sair, vão dizer, vai acontecer besteira com ele e vai dizer que foi eu. Aí o pai vem conversar comigo, eu digo, meu irmão, você tem que tomar as rédeas. É você. O menino tinha 14 para 15 anos. Primeira vez que o pai veio conversar comigo. Você tem que tomar as rédeas. Mas a mãe protege. Você é o líder do seu lar. E todo mês o pai me procurava para contar a mesma história. Parecia mulher que conta a mesma história para o marido, não é? Todo mês eu digo, não adianta se você não for colocar em prática, meu irmão. É triste. Morreu tão novo. Envolvimento com tráfico. Tem tanto jovem morrendo precipitadamente por omissão dos pais. Não seja omisso. Tome as rédeas. Coloque limites. Coloque regras. A responsabilidade é sua. Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você. Não seja omisso. Então, nós estamos falando das consequências. Paramos na terceira. Quarta consequência. Nunca terá cargo de influência na igreja. Nunca terá cargo de influência na igreja. E quando nós olhamos, por exemplo, para a família de Eli, nós vemos que eles perderam a bênção do sacerdócio. Perderam totalmente a bênção do sacerdócio. E quando nós olhamos hoje, e nos nossos dias atuais, na nossa realidade cristã, pessoas que são acomodadas espirituais, nunca elas vão ter a credibilidade. Como é que vai ter credibilidade? Como é que Deus vai colocar uma responsabilidade diante de você, se você não está valorizando aquilo que é espiritual? Se você está o tempo todo entre duas escolhas. E nós temos que nos lembrar, claro que nem todo mundo vai ser líder. Mas ao mesmo tempo, todos nós temos que ser grandes servos. E quando eu coloco aqui como consequência, você não vai ter cargo de influência na igreja, coloca-se também aquelas pessoas, é uma bênção, todo líder, nem todos vão ser líderes, mas todos vão ser grandes servos. Ou todos devem ser grandes servos. E os líderes,
Não tem líder que não queira ter um grande apoio, pessoas que estão ali para servir. É tão bom quando aquele líder tem aquele irmão, né, que é aquele braço direito. Ele não é o líder do ministério, mas ele é aquele grande apoio que o ministério precisa. E você nunca vai ser esse grande apoio na obra de Deus, que na verdade é o objetivo principal de nós estarmos aqui, é cooperarmos para aquilo que é espiritual, né? Mas você não vai ter, porque Deus não vai colocar nas suas mãos. Deus não vai colocar nas suas mãos. E nós não somos nenhuma igreja doida que a pessoa chega e só porque a pessoa é articulada já coloca responsabilidades em cima dela. Não, de forma nenhuma, não é? Vai conhecer, né? O tempo vai mostrar. Claro, quando são pessoas que vêm das nossas igrejas, que já tem um histórico, o histórico acompanha a pessoa, não é? Assim como um de vocês, né, passarem para lá. Foi tão legal fazer o casamento do André, quinta-feira. O André, eu até chamava, brincava de Matusalém. Cabelo branco, tinha 32 anos o André, eu acho que era isso. 32 anos. Aí eu brincava com ele, Matusalém, tu vai se casar, Matusalém? E pior de tudo que no casamento, eu percebi que o cabelo dele estava pretinho. Eu não consegui me controlar, eu olhei, tu pintou o cabelo. E ele foi para Nibe frequentar lá agora com a esposa dele, né? Que bom, é uma bênção, que Deus os abençoe. E vão estar morando lá perto da Barreira. E é complicado atravessar, não é? Vindo da Barreira para cá, então vão ficar lá. Então o histórico acompanha a pessoa, que ele seja uma bênção lá como foi aqui. Mas entenda que se você não tiver aquele coração, olha, Deus não chama perfeitos, preste atenção, Deus não está chamando perfeitos para segui-lo, Deus está chamando pessoas que falharam, que erraram, mas buscam ser perfeitos como Jesus é perfeito. E nessa busca vai ter tropeço, nessa busca vai ter alguns erros, e que esses erros sirvam de lições, que esses erros tragam aprendizados, e você continua a sua carreira. Então olha como é tão bom quando o líder chega, poxa, o fulano é uma bênção, o ciclano é uma bênção no grupo, é uma bênção no ministério, sempre está presente, posso contar para o que for preciso. Agora o oposto também acontece, né? E é tão triste quando aquilo que eu falei agora há pouco, e acontece muito na divisão dos ministérios de jovens. Não, esse aqui não quero não. Não, esse aqui não. Pelo amor de Deus, pastor, de novo esse aqui, pastor, só vou ficar porque o senhor está pedindo, porque sinceramente eu não aguento mais isso aqui não. É horrível, gente. Seja uma bênção. E quando você é um acomodado espiritual, é tão nítido, é tão gritante a sua acomodação, que nem mesmo as pessoas contam com você. Aí é tão ruim quando divide o ministério, aí pior que a gente já sabe. Aí eu digo assim, olha, isso aqui é peso morto, tá? Ele está contigo, mas não está contigo. Ele está porque fez inscrição, mas é peso morto no ministério. Então daqui a pouco vai sair, ou vai vir mais ou menos, vai vir uma vez, outra não. Esse é o acomodado espiritual, não tem esse comprometimento com a obra de Deus. E por isso, a próxima consequência, que é o 5, a quinta consequência, não é isso? Quinta consequência? Sempre escolherá o transitório em vez do eterno. Escolherá o transitório em vez do eterno. E o que isso quer dizer? Preste bem atenção. Essa vida aqui nesse mundo, ela se torna mais importante para você do que a vida que está por vir, do que o reino de Deus. E aquilo que nós conversamos, o reino de Deus, nós começamos aqui. Nós trazemos o reino de Deus sobre a terra quando decidimos seguir os princípios de Deus. Trazemos o reino de Deus sobre a terra quando decidimos levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Começa aqui. Mas esses valores não são importantes para o acomodado espiritual. O acomodado espiritual é que nem aquele que enterrou os seus talentos na areia.
na terra, nesse mundo, está preocupado com aqui e agora. Os valores são outros, né? Os valores são outros. É essa vida que importa. Não está preocupado com o que está por vir, com o propósito pelo qual nós estamos aqui, com a missão que Deus colocou nas nossas vidas, com as almas que nós vamos ganhar. Você já parou para pensar que as pessoas que você vai alcançar, eu não alcançarei? As pessoas que Deus vai usar você para alcançar, é você que está no seu círculo, no seu raio de ação. Não vai ser outra pessoa, vai ser você. Se nós pararmos para observarmos, nós aqui dentro de manhã, nós temos um alcance extraordinário. Se nós contarmos 12 pessoas, 12 para cada pessoa, nós vamos ter mais ou menos 3.500 pessoas como potencial de serem influenciados por nós que aqui estamos. Essa pessoa vai ser você, não vai ser eu. Mas está tão preocupado, isso não é importante, você entendeu? Isso não é o importante. O acomodado espiritual tem outros valores mais importantes. O trabalho, olha, Deus não precisa de você na obra. Deus não precisa de você. Você tem que entender que é um privilégio nós podermos contribuir para o reino de Deus. É um privilégio nós sermos usados de alguma forma na obra de Deus. É um privilégio você liderar um grupo pequeno. É um privilégio. Isso não faz de você melhor do que os outros. Não, pelo contrário. Isso dá para você mais responsabilidade que os outros. É um privilégio você fazer parte de um ministério. É um privilégio você ser ativo na obra do Senhor, ajudando de alguma forma, vindo para cá, fazendo a limpeza, ajudando a organizar as cadeiras, participando para que isso aqui funcione. Isso é um privilégio. É um privilégio nós podemos contribuir para esta obra, né? Para esta construção. E você não está vendo, mas está acontecendo. As salas estão quase todas prontas. Está acontecendo. Nós já mandamos fazer todos os vidros das janelas, todas as portas de vidro, que é mais barato fazer de vidro do que fazer de madeira. O blindex é mais barato, fazer tudo. Aí está faltando só comprar ferragem agora. Essa semana, se Deus abrir as portas, vai comprar as ferragens. Daqui a umas 3 semanas está tudo no lugarzinho, bonitinho. É um privilégio fazermos parte disso. Mas entenda, você tem que querer. Deus não vai obrigar você a participar, a cooperar, a dar do seu tempo, a dar da sua energia para a obra de Deus. Deus não vai obrigar ninguém. Uma vez a pessoa chega comigo e diz: pastor, eu estou um pouco preocupado, eu vou entregar meu grupo pequeno, porque eu tenho que me dedicar mais ao trabalho. Tudo bem, Deus vai dar para outra pessoa esse privilégio. Você não quer? Amém, que Deus lhe abençoe. Nós não somos indispensáveis na obra de Deus. Deus vai levantar, Deus vai dar para quem quer. Deus não nos obriga a nada, é um privilégio. Mas quando nós somos acomodados com as questões espirituais, nós valorizamos mais o aqui e agora, esquecemos do que é eterno. É impressionante. Nós trocamos ali as coisas importantes por alguns momentos de prazeres passageiros. Alguns momentos. É impressionante. Tem uma jovem, eu lembro que tinha uma jovem que quando saiu daqui, era líder de grupo de amizade. E se envolveu com uma outra pessoa que não era da igreja. Sabe, a novela, a gente sabe o que vai acontecer no final? Não tem? É que nem aquela novela mexicana que a gente sabe que vai ser tudo do mesmo jeito. E aí, mas quer. Graças a Deus que ela voltou hoje, voltou agora. Mas as consequências ficaram. E o tempo que ficou para trás. E o tempo que ficou lá para trás, o que deixou de aproveitar. E as influências que ela poderia ter tido para o reino de Deus. São tantas coisas que ficam, que nós não recuperamos mais. Mas as consequências nos acompanham, porque nós não valorizamos aquilo que é eterno. Nós demos mais valor para o que é transitório. Para o que é transitório. E o acomodado espiritual, ele faz isso. Ele dá valor para o que é passageiro. Aqui vai passar. Eu não estou falando que quando você, olha, seus filhos é um ministério. O seu casamento é um ministério.
É óbvio que quando a pessoa é jovem, está ali enfiada na igreja participando, se casa, tem filho, não vai ter aquele mesmo ímpeto que tinha no início, porque talvez tenha que parar um pouquinho, vai participar do ministério mais leve, porque o filho é o ministério. O filho é o ministério. O pastor John, ele abriu mais igrejas depois que os filhos saíram de casa do que enquanto estavam criando os filhos, porque o filho é o ministério. Você está valorizando o que é espiritual. Isso não está fazendo de você uma pessoa acomodada, pelo contrário, você tem essa responsabilidade diante de Deus. Então também é o seu ministério. Mas estamos falando daqueles que preferem abrir mão do que é eterno, preferindo o que é provisório. Isso aqui vai passar, vai ser destruído, nada vai ficar, mas todos nós vamos comparecer diante de Deus. E a última consequência do acomodado espiritual: anda na corda bamba. Anda na corda bamba. Está mais sujeito aos tropeços do que quem está firme, empenhado na obra de Deus. Está mais sujeito aos vacilos do que quem está firme, empenhado na obra do Senhor. Anda na corda bamba. Está mais suscetível a uma queda, porque não tem valorizado aquilo que é eterno, aquilo que é de fato espiritual, aquilo que é importante. Anda na corda bamba o tempo todo. Agora, para nós terminarmos essa parte, vamos falar do último ponto, do último subtópico: como nós vencermos essa acomodação espiritual. Primeiro eu quero que você se identifique. Você tem que se olhar. Você tem que ver se você tem sido uma pessoa acomodada espiritualmente. Se você tem tratado as coisas de Deus de qualquer maneira, não tem dado a devida seriedade. Você nessa altura do campeonato, você já sabe muito bem em que quadro, em que situação você se encontra. Como vencermos? Primeira dica: relacione-se com pessoas mais ativas que você. Relacione-se com pessoas mais ativas que você. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. É muito simples. Você percebeu que as pessoas se agrupam por afinidades? É impressionante. É impressionante quando eu percebo que tem a pessoa que a gente já conhece o histórico, aí se aproxima uma nova, cola nela. Aí o Fred chega para mim: pastor, olha, está influenciando. Digo: não, Fred, é farinha do mesmo saco, se encontraram. Só estavam perdidos. É impressionante. As pessoas acabam se agrupando por afinidades. Então, se você quer despertar, quer acordar, quer ser uma pessoa melhor, olha, eu fico olhando os amigos que eu escolhi no início da minha caminhada. Todos são pastores. Todos são pastores. Pastor Leandro, pastor Mário Júnior, pastor Clício foi mais ou menos, porque já era uma outra fase. O pastor Mário Júnior não, ele era jovem na igreja, apesar de ser jovem velho, não era casado ainda, que frequentava o grupo de jovens. Colei, na medida do possível, no pastor Davi. Colei, estava ali ajudando. Precisa de alguma coisa? Conta comigo. Eu estava lá, era onde ele ia, eu ia atrás. Parecia o servo do profeta. Precisava, estava ali. Está aqui, pastor. Ele olhava, já sabia o que ele queria, levava para ele. Meu irmão, ande com sábio, será mais sábio. Então, se você quer despertar,
Se você quer despertar, então observa quem são aquelas pessoas que inspiram a caminhada cristã, que são ícones, que são exemplos, que são um exemplo para você na sua igreja. Colhe nessas pessoas, ande com elas, grude nelas, e você vai se tornar como ela. Agora você quer andar com aquele que é mais bandido que você. Você já viu um cego guiar outro cego? Mas está se ajudando. Aí para o poço, para o fundo do poço, vai se ajudar muito. Você precisa colar naquelas pessoas que inspiram, naquelas pessoas que têm as virtudes que você procura, naquelas pessoas que vão ajudar você a ser melhor. Não colhe naquele que vai puxar você para trás. Não colhe. Eu lembro uma vez, hoje graças a Deus que ele se arrependeu e mudou, mas ele perdeu um monte de coisa que podia ter feito antes. Foi falar mal do pastor Davi para mim. Nunca mais eu quis papo com aquele cara. Eu era jovem, não era nem casado ainda. E foi falar mal do pastor Davi para mim. Nunca mais. Eu digo, cara, esse aqui corta. Fora do meu ciclo de amizade. Esse aqui não é um cara bom para andar, não. Teve tantas consequências do caminho que ele pegou. Graças a Deus que hoje se consertou. Mas está com um monte de cicatrizes. Ande com quem vai inspirar você. E você sabe quem são as pessoas. Sabe qual é o problema? É que a gente não quer andar com alguém que vai puxar nossa orelha. Não é verdade? Aí a gente é muito carrasco, o quê? A Jaque Marinho, Deus me livre. A Jaque Marinho, Deus me livre, não quero papo com aquilo não. O quê? O Fredson, meu Deus do céu. O Sidney, Deus me livre. Deus me livre e guarde, paizinho. Você tem que andar com aquelas pessoas que vão ajudar você a serem melhores. Mesmo que puxe a sua orelha. Isso que é amigo. Isso que é amigo de verdade. Amigo de verdade não é aquele que fica passando a mão na sua cabeça. Oh não, é aquele que começa a puxa a sua orelha. Isso que é amigo de verdade. É aquele que fica mostrando quando você está errado. Isso é amigo de verdade. Agora ficar compactuando aí com aquelas mesmas pessoas que uma passa a mão na cabeça da outra. Isso não é boa amizade para você não. Você quer mudar? Procure pessoas inspiradoras. Não pessoas que vão puxar você para baixo. Primeira dica é essa. Segunda dica. Esteja disposto a fazer coisas novas. Esteja disposto a se envolver em coisas novas. Onde tiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então esteja disposto a fazer coisas novas. E sabe o que é uma coisa nova? Você se empenhar na obra de Deus. Procure oportunidades. Você está parado? Aqui na igreja não falta o que fazer. E quando nós tiramos o nosso tempo, essa é a grande questão. Quando nós tiramos o nosso tempo e dedicamos aquilo, nós desenvolvemos uma boa estima por aquilo. Por isso que lá em Mateus fala, onde tiver nosso tesouro, ali está nosso coração, o nosso tesouro, o nosso tempo, os nossos recursos. Aqui, tempo é recurso, tempo dedicado, é ali, trabalhando. Isso vai ajudar você a desenvolver um afinco. Muitas das vezes na nossa caminhada cristã, vão ter momentos que a gente vai ter uma baixa. Às vezes resultados de dificuldades. E vamos querer dar uma parada, não. Agora que é hora de você mergulhar mais. Agora que é hora de você tirar mais tempo. Agora que é hora de você orar mais. Agora que é hora de você ler mais a palavra. Agora que é hora de você servir mais. Está precisando de alguma coisa? Irmão, olha, eu vou vir contigo ajudar a arrumar as cadeiras. Conta comigo, viu? Não é meu grupo na limpeza, mas eu vou estar aí com vocês. Em vez de você estar ocioso, ocupando a sua mente com besteira. Não, aceite novos desafios. Isso, coloque a observação aí. Isso é voltar ao primeiro amor. Isso é voltar ao primeiro amor. Muitas das vezes, já escutei muitas vezes. Uma vez que perde o primeiro amor, não volta mais. Primeiro amor é você voltar a fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Eu estou há quase 20 anos mantendo o meu primeiro amor.
É você voltar às mesmas coisas que você fazia antes, com o mesmo empenho que você fazia antes, com a mesma dedicação de antes. Se você voltar a fazer as mesmas coisas de antes, vai voltar o mesmo sentimento que você tinha antes. Não tinha aquele momento que você gostava, e você ia para o grupo de oração, grupo pequeno, e você amava, e você estava participando de tudo, estava ali na igreja, lutando. Volte a fazer aquilo tudo que você vai ver o resultado. Isso é voltar ao primeiro amor. Aquelas mesmas obras de antes que você fazia no início. A mesma garra. Sabe o que acontece, irmãos? É que a nossa devoção se torna muito mecânico. E nós começamos a fazer por fazer. E nós nos esquecemos daqueles propósitos que estavam lá por trás do nosso serviço. Não, é porque nós amamos a Deus, nós queremos dedicar-nos a Deus, queremos tirar tempo para servir a Deus. Você fazia isso antes, então volte a fazer a mesma coisa. Volte a fazer a mesma coisa, que você vai ver que vai voltar aquele mesmo amor que você tinha antes. E finalmente, a última dica, para você voltar, você deixar essa acomodação espiritual. Peça a Deus para ser moldado. Peça a Deus para ser moldado por Ele. O pastor Moisés da Central Leste. O pastor Moisés é velho, viu? Eu como jovem assisti uma palestra do pastor Moisés no tabernáculo. Eu tinha 15 anos. Ele já estava dando uma palestra lá, na ausência do pastor Davi, me chamaram para conhecer o tabernáculo. Eu tinha 14 anos de idade. Aí o pastor Moisés estava contando uma história, olha, há 26 anos atrás, essa história ficou gravada na minha cabeça. Ele contou uma história. Ele morava no Bodozal. Ele tinha uma vergonha de onde ele morava. Ele tinha tanta vergonha de onde ele morava, que ele dizia para os amigos dele que ele morava numa casa grande, que tinha ali na Cachoeirinha, com um jardim imenso. O irmão dele era jardineiro dessa casa. Aí ele dizia para os amigos que morava naquela casa. Aí uma vez os amigos disseram: tu mora mesmo, mas então nós queremos ir contigo lá. Falei: vamos lá. Aí na hora que ele abriu o portão para dizer que a casa era minha, o cachorro estava esperando ele lá dentro. Mas ele contando, não era isso que ele estava contando na mensagem que eu escutei. Ele estava consertando a cobertura da casa. Ele começou a cantar aquela música do Vaso Novo. Não tem aquela música do Vaso Novo? Senhor, vamos cantar essa música? Quem que sabe essa música? Você sabe, Sinamor? Quebra-me de novo. Canta, Fernando. Canta aí, Fernando. Nas mãos do... Eu não vou cantar porque eu vou estragar a música. Continue, Rita. Essa mesma. E ele cantando essa música em cima do telhado, desviado da igreja, afastado dos caminhos de Deus. Enquanto ele cantava a música, ele caiu do telhado. Ele disse: meu irmão, Deus quebrou literalmente. Mas olha eu aqui, dizendo: olha eu aqui, fui transformado num vaso novo. Peça que Deus transforme a sua vida. Irmãos, custe o que custar, aconteça o que acontecer, não perca a essência do cristianismo. Não ache que cristianismo é um mero ato de frequentar uma igreja. Não perca a essência. É muito mais do que isso. Jesus tem que ser de fato o Senhor de nossas vidas.
E nós temos que entender de fato o porquê que nós estamos aqui. São almas que nós vamos influenciar. É o reino de Deus que vamos trazer sobre essa terra. Não vamos deixar a tradição nos guiar, não vamos deixar a acomodação nos paralisar. Pelo contrário, uma vida nova. Peça a Deus que quebre tudo e faça de novo. É muito simples. Para nós terminarmos, eu vou pedir que eu quero que você, com sinceridade de coração, baixe sua cabeça. Eu peço que você faça uma autorreflexão, uma autoanálise, olhando para a sua vida. Que você identifique os pontos de acomodação. Que você identifique as áreas que você tem se acomodado. Identifique onde você tem falhado. Depois que você identificar, você vai fazer desse momento, o momento da arrancada. Fale para Deus o que você vai mudar, o que você vai corrigir. Fale das suas decisões, as decisões que você está tomando hoje para reverter esse quadro. Pai, abençoe-nos, que nós possamos acordar. Aqueles que estão dormindo, que possam despertar. Que nós possamos nos mexer, Senhor, sair de uma situação de conforto, se esta não é a situação ideal que devemos nos encontrar. Dê forças. Abençoe a tua igreja. E tenhamos a coragem e a determinação de fazermos o que for necessário, mas que possamos nos despertar. Abençoe. É o que nós pedimos. Em nome de Cristo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe. Até mais tarde, se Deus quiser.